Bem-vindos ao Moto Turista Capixaba. Se você é apaixonado por viagens de moto, não pode perder nenhum dos nossos vídeos. Então se inscreva agora mesmo no canal e ative as notificações para receber todas as nossas novidades em primeira mão. Não esqueça também de deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com os amigos que também amam aventuras em duas rodas. Compartilhar é uma forma de nos ajudar a crescer e a levar ainda mais conteúdo de qualidade para vocês. No vídeo de hoje falaremos sobre as novidades da nova CNH, descubra como será feito o processo de renovação a partir de agora. O que mudou na CNH? Dentre as mudanças importantes relativas à CNH estão algumas alterações no design, como nas cores e no campo de informação, bem como modificações nos prazos de renovação do documento e as adições de subcategorias. Apesar disso, conforme o Departamento de Trânsito, DETRAN, o documento novo não anula as carteiras que estiverem dentro da validade. Ou seja, só será necessário renovar a carteira caso o prazo tenha acabado. Ademais, em relação ao visual, a maioria das alterações foram realizadas na parte inferior do documento. A redefinição ocorreu no local e data de emissão, assinatura do portador ou observações. Esse último foi enviado para a parte inferior, dando espaço para a adição de uma nova categoria de condução. Na parte superior da carteira, a assinatura passou para debaixo da foto do condutor. A carteira também está utilizando códigos atualizados para seguir um padrão internacional que facilita a análise, por exemplo, de entidades de outros países. Novas categorias da carteira de motorista. Ademais, a CNH ainda continua tendo 5 categorias principais, que são A, B, C, D e E, mas que são grupos válidos apenas em território nacional. Para consertar qualquer tipo de problema relacionado às identificações de países estrangeiros, como os que fazem parte do Acordo de Viena, foram adicionadas subcategorias. Dessa forma, o novo documento contém também as inscrições B1, C1, CE, C1 e D1 e D1. A mudança, no caso, vale apenas para melhorar as análises internacionais. Validade da CNH mudou? A validade da carteira de motorista ainda varia conforme a idade do condutor, que deve delimitar os prazos para renovação, conforme a Lei de 2012. Nesse sentido, motoristas que tenham até 49 anos de idade devem renovar a habilitação a cada 10 anos, enquanto aqueles entre 50 e 69 anos devem renová-la a cada 5 anos. Pessoas mais velhas devem realizar a renovação a cada 3 anos. Devido à pandemia de Covid-19, aliás, os DETRANs estabeleceram mudanças que afetam os órgãos até os dias de hoje, em relação aos prazos de renovação. Atualmente, os prazos estão previstos dessa forma. Documento que venceu em junho de 2022, renovar até 28 de fevereiro de 2023. Documento que venceu em julho de 2022, renovar até 31 de março de 2023. Documento que venceu em agosto de 2022, renovar até 30 de abril de 2023. Documento que venceu em setembro de 2022, renovar até 31 de maio de 2023. Documento que venceu em outubro de 2022, renovar até 30 de junho de 2023. Documento que venceu em novembro de 2022, renovar até 31 de julho de 2023. Documento que venceu em dezembro de 2022, renovar até 31 de agosto de 2023. Conheça as principais infrações de trânsito do Brasil. Como é de conhecimento geral, todo indivíduo que porta uma CNH está sujeito a levar uma multa. Isto é, desde que cometa alguma infração no trânsito. A aplicação das multas de trânsito acontece justamente quando o condutor comete algum deslize, por assim dizer. Neste sentido, de acordo com um levantamento realizado sobre a aplicação de multas no Brasil, as principais infrações da atualidade são: dirigir além dos 50% do limite permitido, mais de 2 milhões de infrações. Não parar no sinal vermelho, mais de 330 mil infrações. Infrator que não se identifica, multa destinada à pessoa jurídica, mais de 305 mil infrações. Estar em um automóvel sem cinto de segurança, mais de 200 mil. Vale dizer que as principais multas do Brasil dizem respeito àquelas que foram aplicadas em uma maior quantidade de vezes.
Infrações que suspendem a CNH na hora. Além das principais infrações do CTB, ainda existe a lista completa daquelas que podem fazer com que os condutores percam a CNH de forma imediata. Isto é, existem algumas infrações capazes de ter como penalidade a suspensão da CNH. O tempo de suspensão pode depender da gravidade em questão. Desse modo, as infrações que suspendem a CNH são: dirigir sob efeito de álcool ou outras substâncias, negar-se no teste de bafômetro, não fornecer suporte às vítimas de acidente, realizar qualquer manobra arriscada, disputar corrida ou racha, ultrapassar veículos na contramão, dirigir acima dos 50% do limite permitido, não sinalizar acidentes de trânsito, não parar em bloqueio policial, colocar em risco a segurança dos pedestres, carregar crianças menores de 7 anos de idade em moto, carregar passageiros em moto sem capacete, pilotar sem capacete, dirigir com farol apagado, fazer manobras arriscadas com a moto. Qual é a multa mais cara do CTB? O Código de Trânsito Brasileiro é o principal dispositivo por determinar as leis de trânsito, o que se configura como infração e quais são as penalidades que os condutores podem sofrer. Mas você já se perguntou qual é a multa mais cara prevista no CTB? Embora ela seja pouco conhecida, no ano passado, 2022, ela se tornou muito popular na internet, principalmente pelo valor que ela pode chegar, cerca de R$17 mil. Essa infração diz respeito à utilização do veículo para bloquear, restringir, perturbar ou interromper o fluxo na via pública, sem possuir qualquer autorização de órgãos ou entidades competentes para tal. Ela está prevista pelo artigo 253-A, e o valor pode chegar a cerca de R$17 mil, pois há multiplicações pela infração, que é considerada gravíssima. Dessa maneira, caso a pessoa tenha sido a organizadora responsável pelo ato, a multa, que está fixada em R$ 293,47, pode ser multiplicada por 60. A nova pontuação da CNH. O sistema de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação passou por mudanças em 2021, no entanto, muitos condutores podem ainda não estar cientes disso. Antes de mais nada, é importante destacar que o sistema de pontuações se baseia na gravidade da infração cometida pelo condutor, que varia de leve, moderada, grave ou gravíssima. Dessa maneira, a pontuação perdida para cada infração é de, respectivamente, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos ou 7 pontos. Vale a pena lembrar que cada pontuação possui prazo de 1 ano contando da data da infração cometida. Após o prazo de 1 ano, os pontos se expiram. Contudo, ao atingir determinada quantidade de pontos em 1 ano, o condutor pode perder o direito de dirigir temporariamente. O novo limite de pontos é de 40 pontos, mas apenas em alguns casos, confira. Pontuação máxima de 40 pontos na CNH, caso não haja nenhuma infração gravíssima em 12 meses. Pontuação de 30 pontos caso haja uma infração gravíssima. Limite de 20 anos se houver 2 infrações gravíssimas. Multas inusitadas no trânsito. Por fim, é importante lembrar que existem muitas infrações que alguns motoristas sequer sabem que são um problema. Apesar da maioria das pessoas conferir o Código de Trânsito Brasileiro, algumas ainda caem em ciladas por falta de informação. Por isso, confira a seguir algumas multas inusitadas, mas que ainda acontecem com frequência. Buzina após as 22 horas, embora seja raro um ticket por conta disso, é possível. Evite fazer barulho com o carro entre 22 horas e 6 horas. Alarme alto por muito tempo? Cuidado, um alarme que fica muito tempo tocando e perturbando pode virar motivo para multa também. Frear em curvas fechadas. Quem não frear o carro nesse tipo de situação pode ser multado, de acordo com a lei de trânsito. Óculos ou aparelho auditivo. Se você usa um desses itens, é obrigatório usar enquanto dirige. Se for pego sem, pode ser multado. CNH brasileira vale em outros países? Na hora de viajar para fora do país, uma das maiores dúvidas dos condutores brasileiros está voltada para a validade da CNH no exterior. Isso porque muitos cidadãos acreditam que a documentação é inválida em outros países, no entanto, não é bem assim.
Melhor dizendo, na verdade, a CNH é válida em qualquer local, visto que o condutor está apto para conduzir veículos. O que acontece, no entanto, é que cada país pode contar com regras específicas de condução para estrangeiros, como, por exemplo, a necessidade de apresentação da Permissão Internacional para Dirigir, PID, como acontece nos Estados Unidos. Dessa forma, quando o desejo dos condutores brasileiros for viajar para outro país, a orientação é para que os indivíduos atentem-se aos critérios básicos de condução dos outros lugares. Por ainda é necessário pontuar que o condutor, ainda que fora de seu território nacional, está completamente apto ao recebimento de multas em casos de infração. Posso dirigir com a CNH vencida? Por fim, uma dúvida que ainda persiste é sobre a importância da validade do documento. Apesar de algumas situações específicas terem surgido por conta da pandemia, o melhor caminho é ir de acordo com a legislação de trânsito brasileira. Ou seja, dirigir com a CNH vencida é infração gravíssima. O artigo 162 do CTB estabelece que o prazo máximo para usar uma carteira fora da validade é 30 dias. Por exemplo, quem tinha validade da carteira até o dia 1 de março, pode dirigir com o documento sem renovação até o dia 31 do mesmo mês. Depois disso, se for pego, o motorista leva 7 pontos e paga multa de R$ 294,47.